Bom dia, amados. Estamos aqui em mais um dia aí para mais uma aula. Eu peço licença para entrar na sua casa, te dou licença para você entrar na minha. Nesse momento de pandemia, a gente vai estar tendo que se reinventar e elaborar essas aulas aí por meio de vídeos, E sempre lembrando a questão dos territórios, Estou aqui desse lado do Rio Tietê, no território dos Guarus, Antigos índios que ocuparam aqui esse território. Só lembrando, índios esses que ocupavam o território aqui há pelo menos 4.000 anos. Vocês que estão desse lado do Tietê aí, esse território hoje que é São Miguel, Itaim Paulista, antiga terra dos índios Guaianazes, aldeia de Ururaí. Então o nome primitivo de São Miguel Paulista e Itaim, era a aldeia Ururaí. E quem está dizendo isso? Não sou eu. Isso aí são os antropólogos, os estudiosos aí que levantaram, certo? Então vamos se localizar no território. A aula de hoje, aula de educação física, matemática, artes, ciências, português, inglês, Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é jogos de tabuleiro, que a gente utiliza muito na educação física, jogos de tabuleiro. Principalmente dama e xadrez, Então hoje, para iniciar essa aula de jogos de tabuleiro, a gente vai utilizar um polígono. Um polígono é a figura geométrica que possui lados. E o tabuleiro possui 4 lados, ele é um quadrado, E aí, para fazer o tabuleiro, a gente vai utilizar de segmentos de retas. O que é uma reta? Reta é uma figura geométrica primitiva. Ela é indefinida e sem direção. Ela vai para qualquer lado. Você tem que determinar os pontos. E como é que pode ser uma reta? Aí eu vou fazer as retas aqui, para dar um exemplo. Exemplo de retas paralelas, horizontal, vertical, inclinada. Aí eu vou utilizar a régua, com a sua unidade de medida, centímetros. Centímetros que forma metros, que depois forma quilômetros. Isso aí vocês vão aprofundar com o professor de matemática, não é com o professor, certo? Então hoje, para iniciar, para fazer o tabuleiro, vamos começar falando de retas, certo? A reta, ela vai de um ponto ao outro, certo? Eu vou utilizar aqui a régua, vou fazer uma reta aqui de 10 centímetros, para dar o exemplo, certo? Essa é uma reta horizontal, certo? Então fiquem atentos, uma reta horizontal, certo? Aí a gente vai utilizar outra reta, que são as retas vertical, certo? Vertical. Vertical. Observem, certo? Isso formou aí, um plano perpendicular. Ele forma um ângulo aqui, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? Aí tem a outra reta também, que é a reta inclinada. Inclinada. A gente chama inclinada ou diagonal. A gente utiliza essas duas nomenclaturas, certo? Ou a diagonal. Tá dando para ver aí? Certo? Então utilizamos aqui as retas. Para o nosso trabalho de hoje, nós vamos utilizar retas paralelas, horizontal e retas paralelas vertical, certo?
formando os quadrados, o polígono de 4 lados, que a nossa intenção é fazer o tabuleiro, certo? Então, tarefa, você vai pegar uma folha de sulfite, você vai traçar 9 linhas, presta atenção, 9 linhas na horizontal. Então, vamos lá. Eu vou fazer 9 linhas de 10 centímetros. 9 linhas, melhor, na vertical, primeiro, certo? Vou fazer 9 linhas de 10 centímetros na vertical. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Nós temos aqui 9 linhas no plano vertical, certo? 9 linhas. Agora nós vamos fazer, desculpa que eu não sou o melhor desenhista, vocês vão aprofundar com o professor de artes, mas eu vou fazer aqui, tentar desenhar o tabuleiro, certo? 9 linhas. Agora, você vai traçar 9 linhas paralelas na horizontal, certo? Então vamos lá, prestem atenção. 9 linhas horizontal. Certo? Primeiro eu vou fechar aqui, ó. 1, 2. Eu fechei o quadrado aqui, ó, já com 2 retas. Agora eu vou colocar aqui mais 7 linhas. São 9 linhas paralelas horizontais e 9 linhas paralelas verticais. Então, preste atenção. Certo? Vamos lá. Já fiz 2, agora eu tenho que fazer mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então preste atenção para a figura que nós temos aqui, ó. Certo? Essa é a figura que nós temos. Só que nós temos que fazer a conta agora, certo? Essa parte na vertical eu chamo de coluna. De lado, aqui eu chamo de fileiras, certo? E para o quadrado estar certo, né, o tabuleiro, tem que ter 64 quadradinhos. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Tem que ter 64 quadradinhos, certo? Porque, ó, aqui eu tenho 8 fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem 8 colunas, certo? Tem 8 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8 é 64. Certo? 8 vezes 8 é 64. Então tem 8 colunas e 8 fileiras. 64, certo? Como é que a gente vai fazer o tabuleiro agora? As colunas a gente vai colocar letras.
né? A, B, C, D, E, F, G, H. As fileiras, nós vamos colocar números, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou fazendo a caneta porque eu não tenho lousa. Vocês façam a lápis, certo? Para poder corrigir e fazer tudo certo. Aqui estão. Isso aqui é um tabuleiro de dama ou xadrez, certo? Um quadrado com 64 quadradinhos. Agora vamos lá, certo? Na fileira 1, eu vou começar a pintar os quadradinhos, certo? Olha lá, vamos lá. Aqui eu estou na fileira 1. Certo? Fileira 1. O desenho não está aquela mil maravilha, mas, né, a intenção aqui é vocês aprenderem a fazer o tabuleiro. Que vocês aprendendo xadrez, vocês têm que saber isso aqui, né, para se localizar, que facilita o jogo, certo? Na fileira 2 eu vou pintando também, certo? Lembrando, é uma casa sim, uma não, uma casa sim, uma casa não. Então dos 64 quadradinhos, eu vou pintar 32, certo? Vamos lá, eu vou pintar 32. Que vai ficar o vídeo aí, certo? Utilizamos aí a figura geométrica de retas, o polígono quadrado, e vamos chegar aí no tabuleiro. Você aprendendo a fazer o tabuleiro, você faz ele em qualquer lugar, numa tábua, num papelão. É muito fácil, certo? Quem levantou a mãozinha, eu não consigo ver que eu tô no celular. Oi, Rose. Xadrez e dama. Lembrando que o xadrez tem 32 pedras, né? Vai fazer a leitura de 30%. E é bom vocês buscar um tutorial, ver como é que joga. Na escola a gente tem material, na medida do possível lá a gente aborda, né? Mas a galera não se aprofundou. Porque o xadrez é um jogo muito legal, é o que a gente chama de exercício cognitivo intenso, né? É muito exercício da mente, desenvolve o raciocínio, a inteligência, né? É um jogo fenomenal. É uma espécie de guerra no tabuleiro, né? A gente quer paz, a gente quer guerra só no tabuleiro, no jogo de xadrez, certo? Então nós estamos aqui, ó, vamos fechar o quadrado, certo? 4 lados. Então o número da vez hoje é 4. 4 estações, né? Em anatomia, ciências agora, sistema endócrino, né? 4 hormônios da felicidade, né? Os hormônios que deixam a gente feliz. Um que é produzido aqui, né, no hipotálamo, que é a ocitocina, certo? E a endorfina, são os hormônios do prazer. Ocitocina é produzido quando eu estou jogando xadrez, dama com alguém, com meu amigo. Isso dá maior prazer e eu sou feliz, certo? Os outros dois estão aqui em cima, na pineal, que produz a tal da serotonina, que é o hormônio da felicidade, que só ocorre quando eu estou feliz. Quando eu estou jogando, seja lá na educação física, né, seja no jogo de xadrez, a gente está feliz, né? A gente vai para a quadra para ser feliz, certo? E aí a gente vai seguindo aqui. Então estou terminando aqui, ó. Vocês vão tentar fazer em casa do jeito que eu coloquei, está no vídeo aí. Eu não tenho lousa, mas eu fiz na folha de sulfite.
está aqui, ó, o tabuleiro de xadrez, certo? Então, com as suas colunas e fileiras. As colunas, as letras A, B, C, D, F, G, H. As fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fileiras e 8 colunas, 8 vezes 8, 64. O tabuleiro de xadrez, né? 32 quadradinhos pintados e 32 em branco. Está aqui o tabuleiro de xadrez, certo? Então, nós estamos caminhando para o final da nossa aula. Todo mundo aprendeu? Eu espero que sim, certo? Então, estou falando que o jogo de xadrez é uma guerra no tabuleiro, certo? E eu não quero guerra entre os homens, eu quero só no tabuleiro. Falei dos territórios, Guarus e Guaianazes. Indicação de livro ou de um documentário chamado O Povo Brasileiro, do professor Darcy Ribeiro. Lá estão as matrizes étnicas dos nossos povos, né, dos povos africanos, né, dos povos indígenas, dos povos europeus, e como se deu a formação do povo brasileiro, e o que diz inclusive que esses territórios que nós estamos aqui hoje, né, que ele foi ocupado por mais de 4.000 anos pelos índios, certo? E para terminar, né, a gente falou de guerra. Guerra é só no tabuleiro. Vocês vão traduzir uma música, né, de um cantor jamaicano. Eu estou usando jamaicano porque sempre no inglês a gente utiliza sempre um britânico, um inglês, né, tem aquela questão do sotaque, e dessa vez vai ser um afro-jamaicano. O nome da música é War. War significa guerra. Então, como a gente quer paz, não quer guerra, você vai traduzir a música do Bob Marley, War, saber por que as guerras acontecem, certo? E a última sugestão de documentário para assistir, para entender por que desse lado daí do Tietê, onde você está, antiga terra de Ururaí, hoje São Miguel e Itaim, certo? Para entender, tem um documentário muito interessante, chama-se A História de São Miguel Paulista. Lá vai contar um pouquinho da história desse território, né? Território ancestral chamado Ururaí. E quem tiver interesse, né, às vezes estiver ali por São Miguel andando, na Avenida José Arthur da Nova, no muro da Nitroquímica, tem uma arte de grafite fantástica, né? Acho que deve dar uns 2 quilômetros de muro, e lá está contando a história de São Miguel. Porque nós precisamos conhecer a história, a geografia, porque senão a gente não sabe, né, da onde viemos, aonde estamos e para onde iremos, certo? Essa foi a aula de hoje, jogos de tabuleiro, junto com história, com geografia. E para finalizar, uma pesquisa de português aí. Vocês vão pesquisar a origem de algumas palavras. A origem a gente chama etimologia. Você vai estudar a etimologia da palavra Tietê, Pacaembu, certo? E Ibirapuera. Essa é a tarefa de hoje. Muito obrigado, certo? Peço licença para me retirar, né? Ter recebido vocês na minha casa e entrar na casa de vocês. Falou? Um grande beijo, né? Um beijo no coração, um abraço, muito amor para nós. Fique em casa, proteja-se do Covid, que agora não dá pra gente voltar para a escola ainda, ok? Muito obrigado, gratidão, namastê, muito obrigado.